TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Boa tarde, meu povo resenheiros e resenheiras de plantão, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. É isso mesmo, toda segunda-feira, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. Hoje vamos conversar sobre o empate do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino. Também falaremos um pouco sobre o Ceará e Mirassol, que joga hoje às 19h30 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra também joga daqui a pouquinho às 20 horas, encarando a Aparecidense pela Série C no estádio Presidente Vargas. Vamos conversar também sobre nossos times que jogaram no final de semana. Floresta, por exemplo, pela Série C, Fortaleza pela Série A, já falei, foi um empate, a gente vai conversar sobre isso. E vamos entrevistar o nosso amigo Rodrigo, ele que faz parte do Flag Football Fortaleza Tritões e disputou a Copa do Brasil da modalidade no final de semana que passou, tá? Tudo isso e muito mais. Ah, rapaz, também teremos aí um bate-papo, uma reportagem do evento que nós organizamos pelo 3º ano seguido, Azul Consciente, que é um evento que visa a conscientização sobre os direitos das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. Nos comentários de hoje, ela, Gisele Correia. Fala, querida, satisfação te ter de volta aqui no Resenha de Artilheiro. Boa tarde, JP Quintela, boa tarde a todo mundo que está ligado no programa no Resenha de Artilheiro. Realmente foi um fim de semana não tão positivo para os times cearenses, né? Muitos empates, algumas derrotas também, pontos perdidos em casa, pontos valiosos que as competições podem cobrar lá na frente. E falando do Fortaleza, que enfrentou o RB Bragantino, 2 pontos perdidos. Fortaleza teve a oportunidade, principalmente no segundo tempo, de sair com a vitória. Faltou um caprichozinho final, grande atuação do goleiro Cleiton também do RB Bragantino. E aí o Fortaleza saiu com 1 pontinho apenas, segundo empate em casa, é de se preocupar. Fortaleza, a gente vai já ver a classificação, mas tem o quê? 5 pontos, né? Isso, venceu 5 São pontos. Paulo, Cruzeiro empatou. Está em 11º. A gente vai já ver a classificação também da Série A. Bora começar? Podemos começar? Lá. Então vamos lá. Começar com o Fortaleza. O Leão do Pici empatou em 1-1, como já adiantou a Gisele, com o Red Bull Bragantino pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. O jogo foi nesse domingo na Arena Castelão. Com mais posse de bola e pressão ofensiva, o Leão abriu o placar aos 8 minutos com Kervin Andrade. Breno Lopes viu o meia entrando na área, tocou e o camisa 77 chutou firme para o fundo das redes. O empate do Bragantino ocorreu aos 39 com Eduardo Sacha após cobrança de escanteio. No segundo tempo, o Fortaleza pressionou muito. Até que no finalzinho da partida, Iago Pikachu quase fez o gol da vitória, mas demorou um pouquinho mais e foi travado pela marcação. Final, 1-1 na Arena Castelão. Se tivesse uma voz dessa aí, menino, eu estava em Tóquio. Queria agradecer, inclusive, ao Garibaldi Soares e toda a rapaziada que faz TV Artilheiro por ceder gentilmente as imagens dos jogos. E aí, estreia de Felipe Jonathan, estreia de Breno Lopes, Renato Kaiser foi titular também, e mais um gol do Kervin Andrade, esse garoto que está jogando bem pra caramba, tem sido muito positivo, né, nesse início de temporada com o Fortaleza. E o Eduardo Sacha, que por muitos é subestimado, mas de novo foi efetivo e ajudou ao Red Bull Bragantino. 1-1, Fortaleza e Red Bull. Perfeito, JP. É o artilheiro da temporada, o Sacha, pelo lado do Bragantino. E falando do lado do Fortaleza, o Vojvoda optou nessa partida por uma equipe alternativa, uma equipe também que voltou a um esquema tático de 4-3-3, que a gente se acostumou a ver o Leão do Pici jogando mesmo, com 2 pontas espetados, ali com o Marinho pela direita, o Breno Lopes pela esquerda e o Kaiser centralizado, que foi novidade também para essa partida. E como toda modificação, você tem aquela falta de entrosamento que é natural. Fortaleza não começou bem a partida, o Red
Red Bull Bragantino até o gol do Fortaleza tinha em torno de 70% da posse de bola, isso é importante destacar, porque era o Bragantino quem mandava na partida, só que o menino tem estrela. O Breno Lopes encontra o Kevin Andrade na entrada da área, ali naquele corredor central. O Kevin arrisca um chute que para muitos era um chute que iria para fora, não teria muito perigo, e ele acaba desviando no goleiro Cleiton e entrou, né? A bola entrou e o Fortaleza, aos 9 minutos do primeiro tempo, abre o placar. Resultado importante porque demandou que o Bragantino fosse para cima, o Fortaleza se defendendo um pouco mais após o gol. O que a gente percebeu foi que o Fortaleza não conseguiu aproveitar os contra-ataques e acabou aos 39 levando um gol exatamente do Eduardo Sacha, que é esse destaque do RB Bragantino. Nesse ano todo ele tem demonstrado isso, mesmo com o Bragantino perdendo jogadores importantes, como foi o Léo Ortiz para o Flamengo, o Bragantino tem uma base muito boa e tem um baita treinador que é o Caixinha, né? O Pedro Caixinha. E aí o destaque dessa partida, JP, principalmente o fato do Fortaleza ter conseguido, no segundo tempo, ser mais ofensivo. O Fortaleza teve modificações ali com o Machuca, o próprio Moisés entrou, o Iago Pikachu, que foi uma peça fundamental, voltou para o jogo Fortaleza, conseguiu ter domínio ali, principalmente no campo ofensivo. Red Bull Bragantino tirou, por exemplo, o Capixaba, que é um ex-jogador do Fortaleza, que está por lá, um dos laterais mais regulares desse Brasileirão, colocou o Eduardo, que era mais um zagueiro ali fazendo a lateral, e conseguiu neutralizar um pouco mais o Marinho. O Marinho, que diga-se de passagem, não fez uma boa partida, acabou perdendo muitos gols, né? Fez opções erradas ali na reta final e acabou que ficou no 1-1 mesmo. Se a gente for fazer uma análise do jogo, o Fortaleza jogou bem. Agora, se for olhar para o resultado, não é tão bom, porque já é o segundo empate consecutivo do Fortaleza em casa, segundo empate, inclusive, com o mesmo placar, 1-1. Claro que com contextos de jogo diferentes, porque contra o Cruzeiro, Fortaleza foi para o segundo tempo mais se defendendo do que propriamente atacando. É isso, só uma informação, o Felipe, aqui da TV Câmara Fortaleza, conhecido como Mick Jagger, não sei porquê, ele foi para o estádio. Chegou um pouco atrasado, é verdade, mas já estava 1-0 para o Fortaleza e quando deu 35 minutos, ele entrou no estádio. Ih, rapaz. 39, gol do Red Bull. Aos 40 ele foi embora. Aí pronto, aí deu bom. Fortaleza voltou a jogar bola. Cara, o campo ruim, né? A gente estava reclamando muito desse gramado, a gente ouvia, inclusive a Conmebol questionou, vetou, né? Vetou, inclusive, né, o jogo no Castelão e, de fato, ruim, né, cara? De fato ruim, aí é um ponto de atenção, porque o Fortaleza tem até o dia 10 de maio, JP, para conseguir regularizar mesmo como está o Castelão, melhorar do ponto de vista do gramado do Castelão, até porque ele foi vetado pela Conmebol, isso é muito importante o torcedor saber disso, porque se o Fortaleza não conseguir tornar tudo para a melhor prática, viável para a melhor prática do futebol, Fortaleza tem até o dia 13 de maio para indicar um outro estádio. E aí já começaram as especulações se seria Arena das Dunas em Natal, Arena Pernambuco no Recife, mas a verdade é que o torcedor e o jogador sempre quer estar mais próximo, né? E não é nada bacana essa decisão da Conmebol para o Fortaleza. E só para atualizar o torcedor também, foi logo após a derrota do Boca Juniors, a vitória do Fortaleza na quinta-feira passada, que a Conmebol entendeu, a partir de, claro, de um aval técnico, de que o Castelão não tinha regularidade suficiente para conseguir receber as partidas da Conmebol. Beleza, e o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, mesmo como resultado de empate, analisou como boa a atuação de seus comandados. Fue o segundo empate por Brasileirão en casa. Acho que, bueno, deixamos en el camino 2 puntos porque hicimos las cosas para conseguir esos 3 puntos. Un Chimi que respondió en cuanto a intensidad física que se necesitaba para jugar con un Chimi como Bragantino. Acho que fue una primera parte igualada, donde conseguimos una ventaja, después recibimos un gol de bola parada, mas en el partido anterior habíamos feito también un gol de bola parada nós. Além de eso, acho que el segundo tiempo se asistía un Fortaleza superior adversario, criando muchas más finalizaciones y finalizaciones concretas, finalizaciones o claras, chances, 2 o 3 chances o claras. Por eso digo que, bueno, lamento estos 2 puntos, más también, o reconozco también la intensidad, el esfuerzo de Ochimi, un Chimi que se preparó en un día o en unas horas, ontem,
más hay un grupo y hay un elenco que tiene una idea, que sabe que cuando tenga que responder dentro del campo, responde desde la parte física, como hoy, responde desde la parte técnica, como varios jugadores hoy, y responde colectivamente desde la parte táctica. Hoy hallo que fue un time con organización defensiva, con funcionamiento ofensivo, creando chances de gol. Entonces hallo que bueno, que hicimos os jogadores hicieron un buen trabajo. Ok, assim analisa Juan Pablo Voivoda. Hugo do Vale, fala campeão. E aí, cara? É tipo isso? É mais ou menos assim que você visualiza o jogo também? Concorda com o Voivoda? Foi um bom resultado? Foi uma boa atuação? Na verdade, ele falou sobre a boa atuação, não falou sobre o bom resultado, né? Foi uma boa atuação, na tua opinião? Cara, a atuação foi, né? Destacar também, porque o Fortaleza ontem completou uma série em uma semana em jogar 3 competições diferentes. Legal. Né? E aí vai para a quarta agora, na quarta-feira, que é contra Copa o Vasco. do Brasil, né? Contra o Vasco pela Copa do Brasil. E assim, o resultado não foi bom. Não adianta a gente dizer isso, que no Campeonato Brasileiro, principalmente Fortaleza jogando em casa com concorrente direto, eu vou repetir o mesmo discurso que eu fiz contra o Cruzeiro. Né? É uma partida que não pode pensar em outro resultado se não for a vitória. A gente não vai falar aqui em obrigação, porque não existe obrigação no esporte competitivo. Mas assim, cara, pelo que o Fortaleza vem fazendo, a gente já comentou aqui, principalmente no desgaste, né, eu acho que foi uma boa partida. Você jogar contra um time que, assim como o Fortaleza, já chegou à final de Sul-Americana, né, é um time que também, como o SAF, como o Fortaleza, só com um investimento bem maior, né, vem crescendo dentro do nosso futebol. Basta você pensar que o Bragantino, um dia desse, era um time que figurava na Série B, era aquele time que atrapalhava todo mundo, e hoje é um time que briga por coisas maiores, né? Ano passado até, brigando ali entre os primeiros colocados, né, e tudo. Mas assim, no geral não foi bom, né? Foi boa as estreias, né, tanto do Felipe Jonathan como do Breno Lopes, por mais que tenha sido responsável direto pelo gol que o Fortaleza levou, não acompanhou a marcação do Eduardo Sacha, mas assim, foi bom para estrear, o Felipe Jonathan principalmente, e mais uma vez, como a gente estava falando aqui, a Gisele também lembrou muito bem, o Pedro Augusto, né, que é um jogador que está sendo maculado pelo aquele pênalti que perdeu na Copa Sul-Americana. Isso acontece com qualquer atleta, a gente entende o torcedor, mas o torcedor também tem que entender que chega a hora de apoiar, porque o cara está jogando pelo seu time, né? Então ele continua no Fortaleza, não vai ser emprestado, continua lá, está jogando, e pelo que está fazendo, é um cara que tem tudo para ser um dos principais jogadores do Fortaleza no ano e na temporada, porque jogando de zagueiro deu aula, né? Jogando de volante com a dele deu aula também, né? Então é uma peça super importante para o Voivoda e a gente tem que ressaltar isso aí. E Hugo, só para completar também em relação ao Pedro Augusto, até aqui nessa terceira rodada, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Fortaleza tem um jogo a menos, é o jogador que mais desarmou em uma única partida, 12 desarmes. Caramba, então é surpreendente os números do Pedro Augusto. Que legal, é um jovem. Que não é a primeira particularidade, ou então a primeira qualidade, podemos dizer assim, do Pedro, né? Que é um jogador ambidestro, é um jogador que sabe sair jogando. Refinado, né? O passe tem um passe refinado, né? Então ele está apurando com essa situação de ser terceiro homem de linha de defesa. Teve chance ontem verdade. de marcar gols, inclusive. Verdade. Chegou na área bem como esse elemento surpresa, que era o que se esperava do Lucas Sacha. O Sacha acabou não entregando tanto, ficou muito preso à marcação. E quando menos se esperou, o Pedro Augusto chegando na área. Achei interessante também essa movimentação dele. Legal. Os próximos jogos do Fortaleza, volta a campo na quarta-feira, 1º de maio, contra o Vasco da Gama na Arena Castelão, às 19 horas, pela terceira rodada da Copa do Brasil, como pontuou o Hugo do Vale, e pelo Campeonato Brasileiro, na Série A, ele joga contra o Corinthians no sábado, dia 4 de maio, às 16 horas, lá na Neoquímica Arena. Eu acho que contra o Vasco... O Vasco tá ruim demais, macho. Pelo amor de Deus. 4-0 foi Criciúma. É difícil, né? Se Falar bem que do a Copa time do do Brasil, coração né? é complicado, Não, que né? time do coração. Se bem que a Copa do Brasil é outra história, tá? E aí encara o meu outro time do coração, no sábado, o Corinthians. Mas eu sou Lion, cara. Eu sou Lion. Lion ganhando, né? Lion ganhando lá e low. Não tem Cara, pra onde correr, assim, não. a derrota do Vasco para o Criciúma, sem desmerecer o Criciúma, não diz muito o que é o time do Vasco, ultimamente, né? Eu acho que houve algum problema, e quando há problemas internos, interfere no campo.
Teve a fala do Ramon, que foi, assim, repercutiu negativamente. Total, exatamente. Fala machista e tal, e aí já começou a criar um cenário para colocar na linha de frente os próprios jogadores. Isso o atleta nenhum gosta. Né? Então, assim, não é que o time perdeu para ele sair. Né? Ninguém pode desmerecer a atitude do Criciúma, que é um time que todo mundo dizia que ia brigar para cair. Mas faz aí o seu terceiro jogo, né? Isso. E entrega um futebol muito bacana. Né? Então, assim, o Vasco, eu não acho ele isso que aconteceu em São Januário. E como você falou, Copa do Brasil é outra situação, envolve uma grana no meio e tudo. E a cabeça da galera agora, sem o treinador, pode mudar. Beleza, a classificação da Série A eu faço questão de falar, aí eu tenho prazer, porque meu time do coração, aí sim, o Botafogo é líder, meu chapa. Meu time do coração até a próxima rodada, lógico, né? Porque ele vai perder a liderança, com certeza. Então, o Botafogo é líder com 9 pontos, o Atlético Mineiro é o segundo colocado com 8 pontos, terceiro colocado é o Red Bull Bragantino com 8, mesmo com empate, né? Mesmo com empate, porque estava líder, né, até então. Como assim? Ele tem 4 jogos já. Isso, já tem 4 jogos. Já tem 4 jogos. Fortaleza tem um jogo a menos. O Fortaleza joga menos. E Criciúma também. Atlético Paranaense, também um time bem organizado, né, cara? Há um tempo já. Ressaltar aí o trabalho do Cuca, né, que voltou pro futebol. E aí focado só na história do futebol. E JP, só para falar a importância do Fortaleza ter vencido ontem, que acabou não acontecendo, se o Fortaleza vence é para terceiro colocado. Com um jogo a menos. Com um jogo a menos, perfeito. Realmente seria um resultado sensacional. Atlético Paranaense é o quarto com 7 pontos. Fortaleza, nesse momento, ocupa a 11ª colocação, como a Gisele falou, porém, repito, ainda tem um jogo a menos, assim como Criciúma tem um jogo a menos, Palmeiras tem um jogo a menos, São Paulo vai perder hoje contra o Palmeiras, né? Ixi, 8 da noite. Né? Não, tá empate. Quem é que perde hoje? Palmeiras ou São Paulo? Palmeiras, né? É no Morumbis, né? Morumbis, é? Então é 7-7. Aí tá resolvido. Beleza, vamos agora, continuando sobre futebol, só que agora a festa é no futebol cearense. Sabe por quê? Semana passada, o pé quente do Resenha de Artilheiro recebeu o Newton Filho, executivo do Tirol, que venceu o Cariri por 3-0 e faturou o título de campeão cearense da Série B. Foi na tarde desse sábado, no estádio Presidente Vargas. O Tirol apresentou futebol de sobra numa partida bem movimentada no estádio Presidente Vargas. O primeiro gol saiu nesta bela jogada de Topete. Will fez contra. 1-0 Tirol. O segundo do Tirol foi nesta trama bem trabalhada dentro da área. Topete fez bem o pivô e Sidney Vieira mandou para o fundo das redes. 2-0 Tirol. O terceiro do campeão cearense da Série B foi com Belém. Quase entra com bola e tudo. Final no PV, Tirol 3, Cariri 0. Tirol, campeão da Série B do futebol cearense. Agora com acesso garantido à Série A do futebol cearense em 2025, a exemplo do próprio Cariri, já que os 2 finalistas da Série B têm acesso garantido à elite do nosso futebol. Cara, sensacional, sensacional. Nós tínhamos aí Itapipoca e Icasa ainda na semifinal, times tradicionais, além de Cariri e Tirol, times SAF, empresas, Sociedade Anônima do Futebol, e chegaram à final. Se tudo permitir, se Deus permitir, semana que vem, nosso produtor foi quem falou, tá? Está confirmado, Sávio, um dos responsáveis por esse trabalho do Tirol, estará aqui com a gente no Resenha de Artilheiro. Nós conversamos com ele, inclusive... Com taça e tudo, né? Com taça e tudo. Nós conversamos com ele, inclusive, em 2017, foi quando ele começou esse projeto? Eu acho que foi. Foi 2000, ele já estava no 17 projeto, foi 18, né? Não Ele já estava no projeto, mas aí a gente trouxe para poder conversar com ele, foi em 2017 mesmo. 17, eu acho. Sávio e a gente fez o jogo, Frank na época. O jogo nosso, né, do Outubro Rosa, é verdade. E aí ele foi, até participou junto com a gente. É verdade. A gente colocou até a marca do ainda então Grêmio Recreativo. Grêmio Recreativo, perfeito, cara. Boa lembrança. Há uma memória dessa. E aí, Cariri e Tirol. Você estava lá, né? Estava lá, estava comentando a partida, foi um grande jogo, diga-se de passagem. Acho que o resultado fala um pouco dessa letalidade, por que chegou, porque o Tirol chega nesse momento da competição, porque chega ao acesso, ao tão sonhado acesso.
O Tirol é uma equipe que sabe, primeiro, lidar com a pressão, embora seja muito jovem, embora seja formada por atletas ali de uma média de idade de 24 anos, que é uma média de idade muito baixa, se a gente for pensar nessa Série B do Campeonato Cearense. E o Tirol conseguiu ser letal. No momento que precisou ir com consciência, nesse contra-ataque, né, com velocidade, com habilidade, soube agir bem. E já o Cariri tentou, chegou ali a situações de gols bem na cara, digamos assim, bem prováveis, não converteu e no contra-ataque, como eu falei, o Tirol foi muito feliz. Agora eu quero destacar a atuação desse jogador, que é o Topete, né? O Topete é o Alisson Topete, como é conhecido, e é um jogador jovem de 23 anos, destaque nessa Série B do Campeonato Cearense, é um dos artilheiros também da equipe do Tirol, e sempre quando ele entrava, o Hugo percebeu isso também em relação às transmissões, né? Sempre a torcida pedia muito Topete, ele cria ali do Pirambu, né? Mora ali nas redondezas do clube, é um jogador formado na base ainda do Grêmio Pague Menos, antes de se tornar Tirol, muito habilidoso, que fez toda a diferença nessa final. Ele participa dos 3 gols do Tirol e dá 2 assistências, então isso mostra um pouquinho, né, do que foi o Topete nessa partida. Ele que é camisa 10, embora muito jovem, assume essa responsabilidade e além desse jogo em si, destacar a campanha do Tirol, porque o Tirol fez a segunda melhor campanha na primeira fase, conseguiu descansar em uma rodada, né, esperou seu adversário, bateu o Itapipoca, que era um dos favoritos também ao acesso e ao título. Itapipoca, que é uma equipe muito tradicional do nosso estado. Em relação ao Cariri, tem que se falar também, JP, o Cariri, nessa mesma organização de SAF, conseguiu vencer as 2 equipes mais tradicionais do Cariri, o Guarani de Juazeiro e depois o Icasa, né? Conseguiu eliminar na Arena Romeirão. Isso tem um peso muito grande, chega com muita moral para a Série A do ano que vem, tanto o Cariri quanto também o Tirol. Verdade. Cara, deixa eu trazer aqui a sonora do Gabriel. Ferroviário entra em campo daqui a pouco, né? 20 horas. Então, coloca aí, roda pra gente a sonora do Gabriel Martins, aí o Hugo comenta, faz o pacote todo, que a gente já está com o tempo estourado, então traz aí a sonora do Gabriel Martins, que o jogo daqui a pouquinho do Ferroviário é contra a Aparecidense no estádio Presidente Vargas. Estou recuperado. Durante a semana eu fiquei tratando 2 períodos aqui no clube, mais em casa, né? Com a ajuda do Iago, do João. Então, graças a Deus, eu me recuperei para essa guerra. Agora, jogo dentro de casa, né? Diante dos seus domínios. Falar desse confronto agora diante da Aparecidense, que jogou no meio de semana, né? Fala aí um pouquinho desse confronto. Vai ser um jogo bem difícil. A Aparecidense é uma equipe bem qualificada, bem aguerrida. E a gente está ciente, né, disso. A gente viu o jogo um pouco do contra o Sampaio Corrêa. E a gente sabe que vai ser um grande jogo, um grande confronto, mas a gente está bem preparado para esse jogo. E o que a gente precisa fazer é vencer, cara, porque não adianta também olhar os outros jogos e esquecer um pouco da gente. Então a gente tem que vencer na segunda-feira para ficar mais tranquilo na tabela. Show de bola, tá aí o jogo, daqui a pouquinho. Tá errado aí, hein? Esse aqui é o próximo, né? O primeiro vai ser daqui a pouquinho. Depois de hoje, né? Contra a Aparecidense e o próximo dia 6 é... segunda-feira também? Isso. Segunda-feira contra o São Bernardo. Coloca em tela aí Floresta, que é o outro representante do estado do Ceará na Série C. Infelizmente o Floresta, em sua segunda partida, perdeu na estreia e agora perdeu para o Volta Redonda. 2-1. Hugo do Vale, faz o teu pacote aí, parceiro. Falar só um pouquinho sobre a Série B do Campeonato Cearense, né? Eu acho que a Gisele trouxe muito bem aí o que foi o Tirol para ser campeão, acho que é muito isso. Eu fiz o jogo da semifinal, que foi contra o Itapipoca, lá no estádio Presidente Vargas, e foi uma verdadeira blitz para cima do Itapipoca, que era invicto até então. Não deixou o Itapipoca respirar 1 minuto. É um modelo de jogo muito interessante e muito utilizado no futebol de hoje, né? O Nilson coloca 3 jogadores na linha de defesa, avança os 2 laterais dentro do campo do adversário. Então essa formação deu muito certo. O Tirol que não só tem o Topete, né? Que nesse jogo foi reserva. Mas tem o Éder, lateral direito, muito bom jogador. Tem o camisa 8, Sidney. Primeiro e segundo volante, o cara joga pra caramba. Né? Tem o Diego Silva, que é um jogador remanescente aí do nosso futebol. Foi campeão brasileiro pelo Ferroviário, inclusive. Né? Então é um time com muitos valores individuais interessantes. Fora, né, aquilo que a gente tem que falar sobre o trabalho que vem sendo feito dentro do Tirol. Hoje é uma referência na base, principalmente para o trabalho desde a criançada. Né? Criança que quer começar a jogar futebol, o Tirol dá toda a condição,
porque ele tem dentro da sua estrutura, o começo no salão, né? Depois ele vai fazendo aquela transformação ou aquela mudança. Transição, né? Obrigado, né? Do salão para o campo, né? Que é onde começa, 13, 15, 17. E aí surgem grandes nomes, né? Então, o Tirol está de parabéns pelo título, mas, como ela falou também sobre o Cariri, é um time que também agrada bastante o seu modelo de gestão, vem na mesma pegada do Tirol, e a gente está muito bem encaminhado na Série A. E eu até falei no programa passado e repito, cuidado os times aqui da capital, né, com essas duas equipes, porque elas não vêm para poder fazer graça, não, elas vêm para poder se manter, investimento tem, né? É verdade. E a gente sabe. E falando sobre o Ferroviário, estava conversando com a Gia aqui na interna. Cara, tem que vencer. Senão vai ficar igual o Floresta, né? São 2 partidas, 2 derrotas. No Campeonato Brasileiro da Série C, isso aí é muito complicado. A gente sabe, conversamos no rádio, né? Para quem não sabe, estamos no rádio na segunda e na sexta-feira, de 11 a 1 hora da tarde, lá no Resenha de Artilheiro. E eu falava sobre essa situação dos adversários. Você olha para a tabela da Série C, você vai encontrar campeão da Copa Verde, vai encontrar campeão do Nordeste, vai encontrar times que jogaram já Série A, né? Mas já que está no campeonato, tem que saber lidar com isso. Para vencer. Né? Então, o Floresta pegou um Figueirense, agora pegou um Volta Redonda. Se prepare que vem chumbo grosso aí, né? O Ferroviário, por exemplo, pega a Aparecidense hoje em casa, depois pega o São Bernardo, como a gente viu. São Bernardo, que é um time que está dando trabalho no Campeonato Paulista, você imagina agora. Beleza, vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos a falar de Ceará. Ainda tem um monte de coisa aqui. Maracanã, Atlético Cearense, Iguatu, Fortaleza Tritões, Azul Consciente, um monte de coisa ainda. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais. O Brasil tem 26 capitais e sabe qual é a que tem passe livre estudantil, papum, automático, sem burocracia para todos os estudantes? Fortaleza. Em Fortaleza é assim. Se tem carteirinha de estudante válida, tem passe livre. É para estudantes da escola pública, da escola particular, da universidade. O negócio é completo, meu patrão. Essa prefeitura tá trabalhando, mano. Passe livre estudantil para todos os estudantes. Pela primeira vez, Fortaleza tem. Prefeitura de Fortaleza, trabalhando mais. 2024 chegou, um novo ano, cheio de novas oportunidades na sua porta. É momento de olhar para o passado e pensar, o que quero para o meu futuro? Para começar, em 2024 tem eleições municipais. Hora de votar nos cargos de prefeita, prefeito e vice, vereadoras e vereadores. A população volta às urnas em mais de 5 mil municípios. E você? Está pronto para exercer sua cidadania? Hora de aproveitar para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. No nosso site, em Autoatendimento Eleitoral, você encontra tudo o que precisa de maneira fácil e rápida. Para pensar no futuro, o primeiro passo é pensar no voto com consciência. Justiça Eleitoral, voz da democracia. A Comissão de Saúde e Seguridade Social analisa o mérito, relata e emite parecer sobre as propostas legislativas na área, faz vistorias em órgãos públicos, recebe as demandas da população e ouve autoridades públicas para sugerir, por meio de relatórios e novas leis, as providências para a saúde pública de qualidade e para a valorização dos profissionais do setor. Também realiza audiências públicas para debater assuntos dos segmentos que representa. A Comissão de Saúde e Seguridade Social, ela é uma das mais importantes aqui da Câmara Municipal, porque ela ela funciona como um apoio ao processo legislativo, onde nós, membros da comissão, analisamos as matérias, nós emitimos pareceres e relatórios para dar um subsídio melhor para os vereadores votarem no plenário. Então, além disso, nós podemos também convocar autoridades, como o secretário de Saúde, para vir dar algum esclarecimento aqui na comissão. Nós podemos também marcar audiências públicas, visitas nos equipamentos de saúde, nos postos de saúde, nos CAPs,
nos hospitais. Então, nós estamos aqui hoje executando um trabalho aqui na Câmara Municipal, juntamente com o Poder Executivo, para a gente tentar melhorar a saúde do nosso município. Vamos lá, vamos falar agora de Ceará Sporting Clube, que volta a campo daqui a pouquinho pela Série B, às 19 horas, contra o Mirassol, no estádio Campos Maia, o Maião, lá em Mirassol, São Paulo. E aí, Gisele? Ceará precisando vencer, afinal de contas, eu me lembro que ano passado, o Ceará não entrou em nenhum momento no G4 na Série B. Este ano ainda está fora, mas precisa voltar. Verdade, JP. E aí, começar falando que se o Ceará, isso aí a nível de opinião, se o Ceará tivesse o Saulo Mineiro e o Eric Puga principalmente, seria um amplo favorito para a partida de hoje. Até pelo que a gente viu na estreia do Mirassol. Não tendo esses atletas, se iguala um pouco mais, né? O Ceará vai ter dificuldade contra o Mirassol, principalmente no setor ofensivo, porque a gente sabe que o Ceará carece um pouco daquela velocidade, mesmo com o Ailon ali na frente, com provavelmente a escalação do Recalde como centroavante, o Ceará vai ser um pouco mais lento do que o torcedor acostumou a ver nesse início de temporada, e destacar que essas ausências, né? Essas ausências pesam muito, principalmente nesse setor de construção ofensiva ali do Ceará, de criatividade mesmo. Mas o Ceará tem peças interessantes, o Mirassol não estreou bem, estreou perdendo por 3-1 para o Brusque, mas a gente sabe que é uma equipe organizada, uma equipe que na temporada passada chegou próximo ao acesso, acabou aí desmontando um pouco aquele perfil que tinha de jogadores, o próprio Mário Sérgio, que foi importante naquela campanha, acabou indo para a Chapecoense, então é um Mirassol diferente, assim como é um Ceará diferente também. Apesar disso, vejo o Ceará sim com uma vantagem ali em relação ao Mirassol, porque tem uma equipe encaixada, tem uma equipe competitiva, o Mirassol esse ano não se classificou para a segunda fase do Campeonato Paulista, começou mal a temporada, tem um retrospecto meio negativo aí, nunca venceu o Ceará em partidas oficiais entre essas duas equipes, então eu acho que tem alguns fatores que favorecem esse jogo do Ceará de hoje, mas isso pouco quer dizer quando a gente vê dentro de campo, né? Então o Ceará tem que fazer valer esse favoritismo, tem que fazer valer também o peso da sua camisa, o que traz como campeão cearense, acho que isso traz uma moral para a Série B também, mas vai ser um jogo muito difícil, uma partida equilibrada, aposto aí num jogo muito físico também, que o Ceará vai precisar, primeiro, controlar o meio para começar a entender como servir melhor esses atletas, principalmente Ailon e Recalde. E aí o grande desafio do Mancini, JP, é realmente encontrar um esquema que consiga não deixar a sua equipe tão lenta, porque esses jogadores eles têm uma dificuldade, eles não são exatamente velocistas. Então ele vai ter que liberar um pouco mais os alas, o Raí Ramos, o Matheus Bahia, que devem entrar como alas e conseguir servir bem esse ataque. Show de bola, Hugo. Sem Eric, sem Saulo, e aí preocupa porque talvez seja a primeira vez que o Mancini precise fazer algo diferente, porque não tem essas peças que nem viajaram, por sinal, e não somente isso, né? O Ceará precisando vencer para continuar como um dos favoritos e se tornar protagonista da Série B. O que mais preocupa é que o Ceará precisa ter esses jogadores não à disposição para o Mancini usar o que ele mais tem à disposição dentro do Ceará, que é uma mexida, uma situação diferente, né? O Ceará hoje tinha tudo para ser um time para jogar com a linha de 3 defensores. Ele avançar os seus 2 laterais, né? Para poder ser uma opção melhor para o Ceará sem se expor tanto, né? Essa história de não ter o Eric Puga, mas pode ter o Matheus Bahia, por exemplo, que é um jogador que pelo lado do Puga pode fazer muito bem o que ele estava fazendo. De ala mesmo, né? De ala mesmo, né? Quando você tem uma linha de 3 defensores, onde você tem um David Ricardo, que é da posição, quando você tem também como segundo volante um jogador que toma conta mais ali da parte do meio campo, você libera o lateral. É a mesma forma pelo lado direito, né? Quando você tem, por exemplo, um Matheus Felipe, ou um Ramon Menezes, ou um Jonathan, por aquele lado direito, você já deixa o Raí Ramos mais livre para poder avançar. E é um jogador que finaliza muito bem, tem que se lembrar. Né? E finaliza muito bem. Então, assim, a gente precisa ter algumas coisas, né, que não são tão legais, para poder você tentar abrir um pouco a mente. É o que o Ceará está precisando. A Série B não está precisando de desculpa aí, em relação ao jogo de hoje, do Recalde. Recalde é um jogador de cadência. Que deve ser titular, tá? É de pensar o jogo,
né? É um jogador que pode fazer uma parede bacana de pivô. Será que é isso que o Ceará está precisando? Será que o Ceará, no campo do Mirassol, vai ter campo para você ter um jogador da qualidade do Recalde para jogar futebol? O Oswaldo falou e com propriedade, porque ele foi campeão da Série B do ano passado. Tem jogo que é a bola no chão, que o passe bonito, ele não resolve. Tem que ser na força, né? Tem que ser no cruzamento, tem que ser na bola parada. Né? E o Ceará, mais uma vez, com a oportunidade de ter Castilho e Mugni no campo. São 2 jogadores que fazem a bola parada acontecer. Seja de falta, seja de bola rolando, seja no escanteio, enfim. O Ceará está tendo a oportunidade hoje de trazer um time bem mais competitivo e para confundir o adversário. É isso. Os próximos jogos do Ceará. O Ceará joga daqui a pouquinho, como nós já falamos, contra Mirassol, mas pela Copa do Brasil, até que enfim chegou, terceira fase, né? Yes. Copa do Brasil, no dia 2 de maio contra o CRB. Jogo difícil, mas possível. E JP, até destacar em relação a essa partida, Eric Pulga e Saulo Mineiro estão passando por um tratamento intensivo para viajar direto para Alagoas, né? Então eles não vêm aqui para o Ceará para se encontrar, não vai ter esse encontro, eles vão direto e por isso eles passaram por esse momento mais intensivo aí de resguardo, até porque a gente sabe que é muito importante esse jogo contra o CRB para a caixa do Ceará também, é um jogo de recompensa milionária, tem isso também. O CRB, que é um adversário que vai se desdobrar entre Copa do Brasil e Copa do Nordeste também, porque está na semifinal da Copa do Nordeste, vai enfrentar o Bahia, então tem tudo isso aí que é um cenário bastante favorável para o Ceará, que decide em casa também contra o CRB, mas tem que jogar futebol e para isso tem que ter o que tem de melhor à disposição. Jogadores como Eric Pulga, decisivos, pensando em prioridades em relação à temporada, o Ceará tem que priorizar em jogos únicos, né? Jogos que você tem uma decisão ali mais à vista em relação ao Campeonato Brasileiro. Agora, o que o Hugo falou é muito verdade, né? Muito importante destacar que é um campeonato longo, um campeonato de regularidade, um campeonato muito físico também e reforçar fisicamente jogadores como o Eric Pulga, que é um jogador ainda num desenvolvimento corporal, é muito importante, porque vai precisar dele. Hoje é o protagonista do Ceará, o Eric Pulga. Show! Vamos falar agora de Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, nós temos 3 equipes representando o nosso estado. O Maracanã recebeu o América de Natal no Almir Dutra, em Maracanaú, e empatou em 1-1. O Mateuzinho abriu o marcador no primeiro tempo. Nos minutos finais, foi a vez do Índio deixar tudo igual para os donos da casa. Legal que o jogo foi no Maracanaú, né, cara? E tem que ser assim, né? Todos os times mandam os seus jogos, né, nos seus estádios. Foi um investimento muito interessante que foi feito, né, na região, justamente para poder ele ter esse fator casa, né? Como o Iguatu tem, né, o Maracanã é importantíssimo ter também. Jogar no Presidente Vargas é bacana? Mas eu acho que jogando no seu próprio estádio, dando a oportunidade da sua torcida, né, para poder estar acompanhando as partidas, eu acho que é bem legal. É bem legal também a gente falar do destaque do Campeonato Cearense. Se hoje a gente tem 3 times disputando a Série D, 2 disputando a Série C, um a B e outro a A, é graças ao Campeonato Cearense, que muita gente quer acabar, né? Eu sei que não vai acontecer, mas só para você ter uma ideia. Entender o valor, né, cara, do Campeonato Cearense. Em questão de oportunidades. Já que chamam tanto o Campeonato Cearense de manjadinho, ele já deixou de ser manjadinho há muito tempo, porque ele dá essas oportunidades. Você vê aí na Série D a quantidade de times que já foram, já disputaram, já conseguiram acesso, como foi Atlético Cearense e Floresta. Floresta se mantém na Série C, o Atlético caiu, ok, mas foi uma oportunidade para poder estar subindo de divisão, estar chegando com um calendário e, mais importante, né, ganhando uma grana para poder conseguir deixar todo mundo lá empregado, tudo direitinho, né? Então, em relação a isso, a gente tem que dar muito valor ao nosso campeonato e principalmente à federação, que hoje é a melhor do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu gosto sempre de falar isso, porque foi uma coisa que foi conquistada, né, cara, com muito trabalho, né? E aí veio o Maracanã jogando contra o América de Natal. O América de Natal, como eu já falei, você vai olhar para a tabela, o cara já jogou Série A, né? O cara é o campeão potiguar não sei quantas vezes, né? O time é participante da Copa do Nordeste, né? Foi campeão da Copa do Nordeste, Paulinho Kobayashi era o treinador, né? E você vê o Maracanã, que é um time que tem o quê? Tem
não tem 10 anos de existência, né, profissionalmente, e aí você chega e já joga com o América de Natal, acho que é muito válido. É curtir a competição, né, mas ao mesmo tempo se deixar ir o mais longe possível para poder tentar subir para a Série C. Legal. Outra estreia foi do Atlético Cearense, que recebeu o Potiguar no estádio Domingão, em Horizonte, porém perdeu. Perdeu por 2-1. Até começou vencendo, né, Gisele? Mas recebeu, sofreu a virada. E mostra muito o que foi o Atlético Cearense em relação ao campeonato também, né? O campeonato cearense. O Atlético, em muitos jogos, deixou escapar a vitória. Eu destaco bastante o quadrangular do rebaixamento aí, onde ficou bem forte essa coisa da virada, de levar viradas também. Potiguar, que é uma equipe, diga-se de passagem, muito bem treinada por um treinador, Robson Melo, que tem passagem pela Tuna Luso, né? Por algumas equipes do Pará. Conheço bem o Robson. E foi realmente um jogo muito tático, assim, um jogo que a gente percebeu que realmente o Atlético Cearense faltou perna, né, para vencer, faltou assim aquele elemento diferenciado que vinha do banco talvez, enfim, mas é mais uma derrota e aí é preocupante, sabe, JP, porque pensando no Atlético Cearense esse ano, a temporada que fez, não está garantido no que vem, né, vai ter que jogar a Série B do Campeonato Cearense e para a competição nacional vai ter que esperar um tempinho a mais, né, vai ter que conquistar, exatamente, no mínimo 2 anos, então assim, essa Série D para o Atlético Cearense, ela tem um peso muito importante, então tem que ser jogado realmente com tudo que você tem de melhor e não desperdiçar pontos em casa também é muito importante. Que foi o caso, né? Sofrendo a virada. Vamos falar aqui sobre o Iguatu, que foi até Paraíba e empatou em 0-0 com Souza em pleno estádio Antônio Muniz. Bom resultado, né? Fora de casa. É só o campeão paraibano. Excelente resultado. Só isso, né? Para você ver, né? A gente acabou de falar sobre o Maracanã contra o América de Natal. Aqui é a mesma coisa, cara. O time do Iguatu que já mostrou ter força, já tirou alguns clubes tradicionais aí das semifinais do Campeonato Cearense, né? Inclusive final, né, de Campeonato Cearense. E a gente vê que o trabalho é contínuo, né? Aí você vai para Paraíba, pega o campeão paraibano. O Botafogo veio aqui e ganhou. Né? A equipe que eliminou o Cruzeiro na Copa do Brasil, Souza, né? Ainda tem esse detalhe ainda também, né? Então, fantástico o resultado. Agora, aquilo que a gente falou, né? Em casa não pode jamais desperdiçar um ponto. Repito, não é que seja obrigação, né? Mas é o dever de casa, é procurar a todo momento ganhar os 3 pontos, principalmente lá no estádio lá do Iguatu, que já fez algumas histórias por aqui no Campeonato Cearense, tomara que faça pelo Campeonato Brasileiro aí também. Lembrando que todos os times cearenses estão no grupo A3 ou no grupo C da Série D. E aí, Gisele? Bom para o Iguatu, resultado interessante. Excelente para o Iguatu, excelente. Assim, eu acho que é exatamente isso que o Hugo falou, né? Quando você pensa num campeonato de Cearense, um campeonato brasileiro de Série D, nem todas as equipes fazem o que fez, por exemplo, de forma inédita, inclusive o Ferroviário ano passado, que é vencer de forma invicta. Então, a fórmula é você buscar o pontinho fora de casa e vencer em casa, né? Esse fator casa tem que ser muito forte, até porque a gente sabe a viagem, Série D tem isso também, você viaja bastante, né? Tem alguns deslocamentos um pouco mais extensos, principalmente na fase eliminatória. Então é muito importante para o Iguatu esse pontinho fora de casa, mas pensar também em dominar o jogo quando jogar em casa. Eu acho que esse é o principal e ficou aprendizado, né? Porque a gente acabou de ver o caso do Atlético Cearense que deixou escapar em casa, então o Iguatu realmente tem que pontuar e toda a atenção é pouca, né? E destacar mais uma vez o trabalho que a gente sempre fala, o Washington Luiz, né? O Washington Luiz permanece lá, jogadores que atuaram na Série B do Cearense voltaram, caso do Pedrinho, Diego Viana, tem outros jogadores também. Isso tudo traz um outro aspecto para essa Série D. São jogadores que estavam em alta, conseguiram atuar por Tirol, por Cariri e agora estão de volta ao seu clube de origem. Legal, você falou do Washington Luiz, a gente já vem conversando sobre ele há algumas temporadas, um cara que faz um trabalho sensacional, mas também tem o Júnior Cearense, né? O Júnior Cearense pelo Maracanã, que também tem feito um trabalho legal na temporada e também já começa bem, né? Lembrar que o Júnior Cearense, né, no período onde não teve o trabalho continuado no Maracanã no ano passado, ele assumiu o Imperatriz. Sim, verdade. E aí ele voltou o time para a primeira divisão do Campeonato Maranhense, né? Verdade. Então é um treinador que você precisa estar em observação. Foi emprestado para o Imperatriz, fez um bom trabalho e aí voltou para dar continuidade, né? Esse trabalho. E do Atlético Cearense é o Atlético Cearense, o técnico... Cara, eu esqueci o nome dele agora. Meu Deus, esqueci. Sávio não é? Não. É uma coisa assim. Mas, ajuda aí, produção, ajuda aí, produção. Ajuda aí, produção. Boa.
Mas, assim, a gente destaca o trabalho desses camaradas que tem sido muito legal e a gente precisa valorizar. No Ferroviário, além do Copertino, né, a gente sempre lembra aqui o professor Raimundo Wagner, que foi um trabalho, iniciou esse trabalho, essa recuperação, na verdade. É o Tasso. Tasso. Técnico do Atlético Cearense. É o Tasso, né? Agradecer aí a galera aí. Né? Obrigado pela produção, cara. Sempre eu tiro o ponto para não incomodar, mas... Obrigado. Eu notei que foi mais rápido que foi a Gisele que pediu, né? Quando a gente pede aqui, às vezes... Não sei, deixa para depois. Será que foi isso aí? Eu achei mesmo. Valeu, produção. É verdade. Cara, seguinte... E o Tasso, só claro, fala. Fazer um comentário sobre o Tasso, até porque a gente acompanha também o Atlético Cearense desde o início, né? Uhum. A gente falou sobre o Grêmio Recreativo Pague Menos. Verdade. Nós fomos talvez o primeiro programa a levar a Maria... Talvez não, certeza. Né? Para poder levar e trazer... Também lá em meados de, sei lá... 2017 também. 17, 18, né? A Maria que na época a gente fez esse jogo do Outubro Rosa, a gente lançou uma camisa... E aí ela fez o modelo da camisa com o escudo do Atlético. Exatamente. Né, do Outubro Rosa, e comprou para os funcionários na época, né? Então, assim, o Tasso é um funcionário, né, do Atlético Cearense, que fazia parte da comissão técnica, não era treinador. Ele chegou a sair de lá, foi inclusive para o Tirol, o Grêmio Recreativo Pague Menos, e aí ele volta para o Atlético Cearense na função de treinador. Eu acho que é legal a gente dizer isso por conta da valorização do profissional também da comissão técnica. A gente às vezes fala de base de jogador, mas a gente também tem que falar da comissão técnica, que é importante. Beleza, cara, a gente vai se despedir da Gisele, porque temos uma entrevista também interessante. Tão interessante quanto a participação dela. Gisele, muito obrigado mais uma vez. Obrigada demais, arrebentando nos comentários, no rádio e na TV. Cara. Obrigada demais, JP. E ficar na torcida aí pelo Vozão, que entra em campo mais tarde, Ferroviário também, que venham vitórias, né? Porque nós só tivemos empates e derrotas dos cearenses nesse fim de semana, mas ainda tem esperança com esses 2 jogos. Faz algum jogo hoje, não? Não, hoje só assistindo. Só assistindo, rapaz. Final de Campeonato Cearense da Série B, foi a mulher que fez. Ontem o jogo do Fortaleza. Foi pra TVC. Jogo do Fortaleza ontem, aí foi pro Everton. Rapaz, só assistindo hoje. A gente está emprestando aí para esse pessoal. Torcendo aí pelo Ceará, torcendo pelo Ferroviário também. Obrigado. Obrigado. Tchau. Show. Também te escutei hoje lá na Bate Pronto, né, com o Caio César. Isso. Meu povo, seguinte, a gente vai falar sobre um evento espetacular que a gente tem organizado há 3 anos, tá? Que é o Azul Consciente. Foi muito legal a gente poder estar com um grupo de pessoas que levanta a bandeira, a causa do autismo. Aconteceu neste sábado a 3ª edição do Azul Consciente, que visa a conscientização dos direitos das pessoas com o transtorno do espectro autista, o TEA, e é uma realização do Resenha de Artilheiro e, claro, parceiros valorosos. Foi um dia muito especial com tantas pessoas dedicadas a esta causa. Vamos ver um pouco de como é que foi. A Academia Dragon Force Futebol Clube do Porto foi o cenário de encontro entre associações e entidades em defesa dos direitos das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista. O evento Azul Consciente tem como atração, além da causa principal, atletas e ex-atletas de futevôlei e futebol profissional. Apoiadores e parceiros ocuparam bem o espaço com materiais educativos, focados na integração e socialização das pessoas com TEA e suas famílias. O vereador Eudes Bringel foi um dos apoiadores do evento. Olá pessoal, estamos aqui participando da 3ª edição do Azul Consciente. Projeto esse idealizado pelo Dr. Rodrigo Peixoto, pelo Hugo do Vale, JP Quintela, com um único objetivo: esclarecer as pessoas sobre o autismo, levar a todos o conhecimento para que cada vez mais possamos diminuir o preconceito. Então, quanto mais aquelas pessoas conhecerem da causa autista, vão poder colaborar cada vez mais para uma melhor qualidade de vida deles. Então, fica aqui os nossos parabéns, agradecimento a todos os ex-atletas que estão participando hoje, como Sérgio Alves, Lúcio, Wendel, Romulo, enfim, Manaus, Rafinha, Alisson, que são do futebol, todos envolvidos na sua causa. Esclarecer, acabar com esse preconceito e levar o conhecimento de todos sobre o autismo. Então, fica aqui os nossos parabéns e dizer que pode contar sempre com o nosso mandato pela causa autista.
vendo aí, ó. Cara, a gente fica muito feliz porque a cada ano que passa a gente recebe a adesão de novas pessoas, novas instituições e temos visto o crescimento da conscientização. Esse é o intuito, é que as pessoas tenham noção da conscientização, da valorização e dos direitos das pessoas com o TEA, tá? Então, a gente agradece a cada um dos participantes, parceiros, instituições, o Paulo Sérgio que esteve lá fazendo aí essa cobertura também e louvo a Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos à frente desse evento, desse projeto que surgiu há 3 anos mais ou menos, a gente tem organizado isso com muita alegria. A gente chegou à terceira edição, né, cara? E já. Assim, aparece um negócio desse aí bonito e tudo, né? Mas uma dor de cabeça danada e a gente corre atrás de um, corre atrás do outro. Mas como você falou, a gente tem que louvar a Deus por algumas pessoas que entram na vida da gente, né? A gente que, por uns atletas como esse, a gente não despende de nenhum real, né? São pessoas totalmente voluntárias, né? O local onde aconteceu também a gente não tem custo com ele. As instituições que aceitam participar também não cobram nada, né? A gente faz aí uma permuta, o que a gente faz é tentar tratar da melhor forma, né? Mas mesmo assim a gente precisa de ajuda, né? Para poder fazer um negócio desse acontecer. A gente começa até, por exemplo, eu tomei até a liberdade de colocar isso de uma forma mais exposta no nosso grupo, para poder as pessoas sentirem mais ou menos do que é que a gente precisa fazer para um negócio desse acontecer, né? Então, a gente convida, né, as instituições, associações, pessoas interessadas que queiram estar fazendo um investimento, né, num projeto como esse, que abre portas, né, cara? A gente estava conversando lá, João, antes, e a gente viu quantas conexões são feitas ali, às vezes salvam uma instituição. A gente estava vendo um depoimento da Casa de Gui, lá da dona Cláudia, né? Que todos os meses já pensou até em deixar a luz cortarem, né? Mas todos os meses aparece uma pessoa lá e, não, tá aqui. Não, às vezes ela nem fala que é para isso, né? Aí uma pessoa chega e contribui e faz acontecer. Tanto é que a gente não cobra nada, é um evento que é aberto ao público, que a gente tem um único interesse de multiplicar, né, essa causa. Agradecer ao Dr. Rodrigo, que junto com a gente é o idealizador, né, desse evento, assim como outros que a gente está engajados. Show de bola! Agora eu quero falar sobre uma outra modalidade. Fortaleza recebeu a emoção da etapa Nordeste da Copa do Brasil de flag football masculino. Treinei muito para falar flag football. E eu tô sem caneta para anotar. Com a participação de 13 equipes, o Centro de Formação Olímpico, o CFO, foi o cenário dos confrontos esportivos nos dias 27 e 28 de abril. Entre os competidores está a equipe do Fortaleza Tritões, representante do Fortaleza Esporte Clube, que jogou 4 partidas. Tá? Eu quero convidar aqui o querido Rodrigo, que está representando esse... Vamos pensar que o homem já vinha para derrubar. Fala, Rodrigo, cara. O Rodrigo esteve com a gente no rádio semana passada, né, na sexta-feira, falou um pouco sobre esse evento e agora está aqui com muita alegria na TV, cara. Fala pra gente como é que foi o evento e explica o que é o flag football masculino. Boa tarde, pessoal que está assistindo a gente, né? O flag football é um esporte derivado do futebol americano. Então, como vocês podem, não sei se vocês estão conseguindo ver as imagens aqui na tela, né? A gente joga com a mesma bola. Tá aí, é essa tela mesmo. Exatamente. Ó. A gente joga com essas fitinhas aqui na cintura, né? E a mesma noção do futebol americano, de atravessar o campo para pontuar na end zone do outro lado, né? Carregando a bola. Só que ao invés de derrubar, ter aqueles equipamentos de proteção, capacete, aquela proteção no peito, no tórax. A gente usa essas fitas. Então, ao invés de você derrubar o oponente, você só puxa uma dessas fitinhas aqui, né? E aí para as jogadas e assim continua, faz todo o progresso até você chegar na end zone. O intuito desse esporte é ser uma prática do futebol americano, só que de uma forma até um pouco menos propensa a lesões, né? Digamos assim. Claro que, se vocês puderem ver as imagens, existe um contato, existe uma disputa de bola, mas tudo ali tentando manter a segurança dos atletas, manter uma condição mais saudável, né, a todos. A ideia não é derrubar, né? É tirar
a bandeirinha, por assim dizer, né? Exatamente. Flag, é isso aí, flag são essas duas bandeirinhas aqui que a gente carrega e por isso que deriva o nome, né? Então, se um jogador quiser parar a jogada, é só puxar uma fitinha dessa, uma das duas, não precisa ser necessariamente as duas fitas ao mesmo tempo. E aí... Pontuação igual ao futebol americano? Pontuação igual ao futebol americano, 6 pontos para o touchdown. A diferença é que no flag football não tem aquela trave para você fazer o chute de 3 pontos, né, que é o chamado de field goal no futebol americano. Então, toda vez que você faz um touchdown, você escolhe se quer fazer mais uma pontuação extra de 1 ou 2 pontos, que é como se fosse uma jogada a mais que você tem para fazer o touchdown. E aí, do Vale, bora participar? Bora. Aí para mim dá certo, viu? Porque esse negócio de derrubar o cara aí não tem condição não. Mas puxando as fitinhas aí dá certo. Porque o máximo que a gente tem que fazer é só correr, né? E ter habilidade, lógico, né? A gente que sabe que é oriundo do futebol americano, que é um dos esportes mais praticados do mundo, né? Exatamente. E aí eu acho que é legal porque você consegue extrair de dentro de uma própria modalidade outras. E eu achei interessante, principalmente aquilo que ele falou, né? Esse contato físico, né? Tantas lesões que acontecem, sérias, né? E aí acontece de ser dessa forma, puxando essas fitinhas, parece muito com... Assim, não lembra, né? Mas parece muito com bandeira, né? Eu falei isso no rádio, não foi? Foi, com bandeira, né? Que a gente tem uma bandeira lá do outro lado, e aí o cara tinha que pegar a bandeira lá, trazer de volta para o campo. Mas achei interessante. Acho que o Fortaleza... Queria parabenizar aqui o Fortaleza. De novo. A gente que... de novo. Muita gente critica, né? Principalmente quando o futebol não vai bem. Né? Muitas pessoas atacam as outras modalidades. São esportes interessantes, são esportes que dão oportunidades, né, principalmente para poder estar disputando campeonatos como esse. Então, o Fortaleza que agora mais do que nunca engajou nessas atividades versus modalidades. Né, então, eu quero parabenizar Marcelo Paes, né, Alex Santiago. Você vê agora o futsal campeão. Isso. Né, e tende a ser um grande postulante ao título do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, né? A gente vê aqui o pessoal do flag, tem as meninas do vôlei de praia, né? Então assim, queria parabenizar, queria até não dar tanto foco, já que o Rodrigo, né, já falou tanta coisa pra gente sobre a modalidade, eu queria destacar isso. Torcedor do Fortaleza, né? Torcedor cearense, não se incomode com esse tipo de investimento, pelo contrário, ajude ao clube a ele continuar investindo. A gente mesmo aqui tem vários exemplos. Se tem futebol feminino hoje no estado do Ceará, foi porque todos eles recorreram ao Menino Olímpica, que é um projeto que trouxe e fez com que Ceará e Fortaleza rapidamente tivessem times de futebol. Tem o videogame que a gente lançou, o João Vitor, que chegou a ser campeão mundial. Um menino que saiu daqui do Ceará, jogou no Bayern de Munique, hoje está no Santos. E assim a gente tem que propagar, cara, esses investimentos que são feitos. Então, parabéns ao Fortaleza e conte com o Resenha de Artilheiro para a gente estar sempre divulgando aqui as competições e as modalidades. Perfeito. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Quer divulgar as redes sociais? Pode ficar à vontade. Só para dar um adendo, né, claro, que o flag football ele vai ser um esporte olímpico a partir de 2028. Olha então, aí. assim que acabar as Olimpíadas de Paris, agora 2024, já vai ter o Mundial que vai acontecer na Finlândia, certo? Tanto a modalidade masculina e feminina da seleção brasileira vão disputar. Então, a partir depois das Olimpíadas de Paris, né, o flag football vai se tornar um esporte olímpico, já vai ter competições já ligadas às Olimpíadas. O Brasil vai chegar forte, tá? Eu acho que o Brasil chega forte na disputa. E as redes sociais, né? Vocês podem acompanhar a gente pelo Fortaleza Tritões, que é a rede social dedicada ao Full Pad, né? Que é o futebol americano equipado. E temos também o Fortaleza Tritões Flag, que é mais dedicado à equipe de flag football, né? E só mais um adendo, né? Em breve a gente vai abrir seletivas, tá? Então, se você quiser participar, quiser ser jogador de flag football, se você gosta de futebol americano, quiser conhecer o esporte, vamos lá, cola com a gente que vai ser sucesso. Rapaz, eu tava vendo aqui só pra, né? Eu acho que pra mim só aquele cara que lança, né? Porque o tamanho do homem aqui já ia perder. E é defensor, viu? Não, e as pernas do homem correndo aqui, a passada eu dou 3 pra ele dar só uma, né? Parceiro, obrigado, hein? Nada, prazer sempre de falar de flag football, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Show de bola. Hugo do Vale, obrigado, meu irmão. Valeu, João. Tamo junto. Um grande abraço. O seu Resenha de Artilheiro chegou ao fim. Produção, narração, edição e roteiro, Paulo Sérgio Filmagem. Cordeiro. Concepção de filmagem também, cara. Concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Show. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicação e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza,
Renata Sampaio. Comentários, Hugo do Vale, Gisele Correia. E a gente se encontra na próxima segunda-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30. E no rádio, na FM Fortaleza 90.7, toda segunda e sexta-feira, de 11 às 13 da manhã. Me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. E lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.